Capítulo 130. Esse sonho de novo? Thomas André pensou. Ele estava sonhando, preso em uma névoa azul. Era o mesmo pesadelo que o atormentara por toda a vida. Eu sou Thomas André. Você acha que isso vai me derrotar? Nele, ele gritava a plenos pulmões enquanto levava uma surra completa. Isso não era uma luta, era uma surra. Os golpes choviam sobre ele, e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer contra eles. Apesar de tentar resistir com todas as suas forças, tudo o que ele podia fazer era suportar um ataque unilateral que ele não conseguia parar. Não havia como ele derrotar esse homem em seus pesadelos. Eu te disse, as palavras foram seguidas por um baque retumbante. Nos pesadelos, suas falas eram sempre acompanhadas por um percuto no queixo. Não me importa quem você é. As palavras geladas e os olhos vazios que pareciam olhar para ele de uma altura inalcançável. Thomas não conseguia se lembrar do rosto, mas aqueles olhos estavam impressos em suas retinas tão claramente que ele tremia mesmo depois de acordar. Diante daqueles olhos, ele não passava de um fraco. Thomas nunca conseguiu entender esse sonho. Ele já foi campeão peso aberto do UFC e conhecido como o demônio do ringue, o humano mais forte vivo. Em sua carreira, ele nunca experimentou uma derrota. Seu papel sempre foi o de tirano, olhando para seus oponentes ajoelhados. É isso que eu sou. E ainda assim. Como diabos? Os sonhos em que ele sempre perdia não tinham fim. Agora se tornará impossível para ele acreditar que ele já tinha sido realmente forte, nem por um momento. Na verdade, eu sou fraco. O pensamento tomou conta dele profundamente. Qualquer um que soubesse que ele tinha esses pensamentos provavelmente riria na cara dele, descrevendo-os como modéstia ou até mesmo engano. Mas, surpreendentemente, ele realmente acreditava nisso. Eu sou fraco. Thomas realmente acreditava ser deficiente em força. Não importava o quanto ele treinasse seu físico e técnica, não importava quantas vezes ele multiplicasse sua força, ele ainda era um fraco. Mesmo alcançando o ápice de seu poder e olhando para todos os outros daquelas alturas não era o suficiente. Eu sempre serei fraco. Não importa quanto progresso ele fizesse, ele sempre estava faminto por mais. Ele estava ansioso e com medo, mesmo que estivesse claro que ninguém no mundo poderia derrotá-lo. Esse mantra obsessivo se repetia em sua cabeça sem descanso, mesmo depois que ele despertou como um caçador de rank S. Hunters eram monstros, seres desumanos com força que ultrapassava em muito a dos humanos comuns. E agora ele era um monstro entre os monstros, o melhor dos melhores entre os rank S, então por quê? Por que eu sou tão carente? Ele ainda estava com medo. Nem mesmo o próprio Thomas entendia a fonte de sua aflição. Quem diabos é esse homem? O homem do pesadelo retornava toda vez que Thomas sentia que estava prestes a esquecer. Mesmo que fosse apenas um sonho, o homem invencível continuava a assombrá-lo. Quão absurdo é isso? Ele havia se tornado um caçador de rank S, o ápice da humanidade, e ainda assim ele foi influenciado por um sonho bobo. Talvez ela saiba de algo. Incapaz de suportar, ele procurou o conselho de sua velha amiga, Norma Selner. Ela era uma vidente e feiticeira proeminente, então talvez ela tivesse algo a lhe dizer. Sua resposta, no entanto, apenas o confundiu mais. Ela olhou para ele com certa pena. Thomas, suas emoções vêm de um vazio em seu coração. O que isso significa? Algo que preencheu seu recipiente no passado agora se foi, e você está sentindo os efeitos. Isso não explica nada. Videntes sempre foram assim. Embora ele tentasse o máximo que pudesse obter uma resposta direta, ela respondia com presságios e enigmas impossíveis de decifrar. Ela lhe ensinou uma coisa, no entanto, ele realmente se sentia vazio. Foi por isso que ele buscou força durante toda a sua vida. E depois de lutar contra as feras mágicas que vieram até ele dentro do calabouço glacial, ele lentamente ficou satisfeito. Aconteceu tão gradualmente que ele nem percebeu. Aquele vazio se foi. Sim,
É isso. Thomas percebeu então que algo que ele havia buscado a vida inteira agora o preenchia por dentro. Essa é a verdadeira força? Ele se perguntou. Ele finalmente tinha a peça final do quebra-cabeça que estava faltando. Eu, Thomas André. Agora estou completo. Thomas acordou, não mais se debatendo em seu sonho. Quase por instinto, ele percebeu a identidade de seu poder. Ó Itarim! Dê-me força! Um instinto guiou seu corpo e sua alma. Esses humanos fracos, falhando em reconhecer o quão poderoso ele havia se tornado, estavam imprudentemente vindo até ele. Ele levaria medo real aos seus corações. Ele abriu completamente as comportas do poder que agora o enchia, destruindo tudo à vista. Os soldados das sombras que correram para ele, tentando pará-lo, derreteram-se diante de sua força inigualável. Mas, estranhamente, um pequeno humano frágil, mas estranhamente perturbador, moveu-se através dos soldados das sombras e correu para Thomas sem parar. Thomas rugiu, deixando sua energia sair em uma onda. O humano se recusou a ceder mesmo diante daquele poder avassalador, encarando-o com olhos ardentes e murmurando, Ézio. Aquela voz chegou até Ézio, que estava com os caçadores da guilda dos catadores. Entre aqui, disse Surro. Os chifres de Vulcano devoram a alma do demônio. O espírito de Ézio transformou as duas espadas e as transformou em chifres na cabeça de Surro. Item, chifre de Vulcano foi equipado. Buff, desejo destrutivo aplicado, aumentando o dano físico em 300%. Vamos com tudo, disse Surro. Habilidade, Vento do Prado foi ativada. A velocidade de movimento é temporariamente aumentada em 30%. A velocidade de ataque é temporariamente aumentada em 30%. Habilidade, Armadura do Gigante foi ativada. Os cabelos prateados de Surro balançavam no vento frio e nevado. Enquanto Surro corria em direção a Thomas, ou melhor, ao dragão de gelo, seu corpo começou a crescer a cada passo. E isso não era tudo. Habilidade, Técnica do Corpo de Ferro foi ativada. Uma energia escura envolveu ambos os braços dele. Ele reuniu todo o seu poder e se chocou contra o corpo gigantesco do dragão de gelo com um barulho ensurdecedor. Como você ousa? Thomas rugiu, enfurecido. Como ele ousa tentar lutar comigo com força bruta, de todas as coisas? Isso deixou-o estupefato. Você quer um teste de poder comigo? Você acha que alguém como você poderia realmente se opor a mim? Quem ousa pensar tão pouco sobre o único, Thomas André? Respondendo à sua vontade, o dragão de gelo se chocou contra o corpo de Surro com força potente. A intenção era esmagar Surro completamente, mas seus olhos brilharam enquanto ele se defendia do ataque. Autoridade do governante. A energia escura que envolvia seus braços disparou para frente com um estrondo alto. A mão invisível, a autoridade do governante que ele tinha desde o nível 1 e que, de acordo com Bero, ele era capaz de usar habilmente desde que aprendeu a andar, bateu na lateral de uma das pernas do dragão de gelo. A perna rachou e quebrou, e o dragão perdeu o equilíbrio, incapaz de manter seu enorme corpo ereto. Surro seguiu isso virando o impulso do dragão contra ele, jogando-o mais forte que podia. Mãe! Agora! Os olhos de Aen se abriram. Sim. Ela disparou a espada de luz, contendo a soma de sua energia, em um ponto, Thomas André, dentro do dragão. No entanto, Thomas olhou diretamente para a luz ofuscante. A energia fantasmagórica explodiu em chamas enquanto ele rugia, uma tentativa ridícula. O dragão de gelo envolveu suas asas em volta de si mesmo, bloqueando o ataque. A luz perfurou o gelo espesso, mas Aen, no centro do Halo, cerrou os dentes. Ainda muito superficial, ela pensou. Lutar contra Thomas sozinho era difícil por si só, mas agora ele tinha todo esse gelo o protegendo. Ainda assim, isso seria o suficiente para satisfazer o plano de seu filho. Cheguei.
Enquanto o dragão de gelo suportava ser derrubado e o ataque subsequente da espada de luz, ele foi empurrado de volta para a fonte. No momento em que sua perna traseira espirrou na água quente, os incontáveis espíritos de gelo que formaram seu corpo empacaram e se espalharam em todas as direções. Argue! Que diabos! O gelo derreteu rapidamente, e Thomas foi revelado. Ele pareceu surpreso por um momento, mas, de outra forma, não se abalou. Um truque mesquinho! O gelo tinha sumido, mas Thomas ainda estava tão forte quanto antes. Na verdade, ele havia superado em muito seu antigo eu. Ha ha ha! O que você vai fazer agora? Você acha que eu serei derrotado por uma caçadora de rank S que perdeu todo o seu poder, com alguns peixes pequenos como suporte? Thomas desceu perto da fonte com um sorriso arrogante no rosto. Ele liberou seu poder imediatamente, gritando, Inhance! Essa habilidade era a base que muitos tanques a usavam, mas quando Thomas a ativava, seus oponentes normalmente eram tomados pelo medo como se tivessem visto os portões do inferno se abrindo. No entanto, o plano de Surro estava quase completo no momento em que ele chegou à fonte. O jovem caçador havia perguntado algo a Slade desde o começo. A água da nascente também funciona em uma monarca? Havia 3 ingredientes que foram usados para fazer o elixir doador de vida, o sangue purificado do rei demônio, o fragmento da árvore do mundo e a água da fonte da floresta do eco. Surro não tinha certeza do que era o fragmento da árvore do mundo, mas sabia exatamente o que a água da fonte da floresta do eco fazia. Se ela pode purificar o sangue de um monarca demônio, então o que ela fará com o seguidor dos Itarim que controlam a mente de Thomas? Surro lembrou-se do que Bero lhe dissera uma vez, ou seja, que o Deus do mundo deles também era Itarim, e que esse Deus havia usado os fragmentos de luz e escuridão para criar os governantes e os monarcas. Surro se perguntou do que os seguidores de Itarim eram feitos. E se eles fossem como os governantes e os monarcas? Quando Surro perguntou o que aconteceria se ele usasse a água da nascente em um seguidor do Itarim, Slade deu uma resposta precisa. Slade sorri sinistramente e acena. Slade ativa santuário, água de nascente da floresta eco. Houve um barulho enorme quando o vapor acima da fonte congelou de repente, prendendo Thomas dentro dele. Você não desistiu, desistiu. Ele arrancou o vapor congelado como se não fosse nada, mas mesmo aqueles pedaços de gelo eram feitos de água de nascente da floresta eco. Item: água de nascente da floresta eco. Dificuldade de aquisição: indeterminado. Tipo: consumível. Água de nascente misteriosa da Eco Forest. Ela tem efeitos antídotos quando bebida ou aplicada no corpo. O que? Thomas agora estava involuntariamente coberto com a coisa. Seus olhos esbugalharam e seu corpo tremeu. Ele se encolheu de dor. Gá! O que você fez comigo? É purificação, disse Circa, surgindo de trás de Surro momentos depois. Ela observou os espíritos da floresta se afastando da fonte e murmurou, esta água divina despertará sua alma, que estava possuída por um espírito maligno. É por isso que esta fonte existe tão profundamente no santuário. Maldito seja! Como ousa me comparar a um mero espírito? Um seguidor de Itarim era obviamente muito superior a um espírito. Mas essa água existia dentro do santuário do monarca de Frost, que tinha força igual à dos seguidores de Itarim. Era tão divina que podia até purificar o sangue do demônio monarca. Incapaz de lutar contra a água, a energia fantasmagórica foi finalmente arremessada do corpo de Thomas. Ao mesmo tempo, Aen teve seu poder restaurado enquanto engolia poções de mana de Surro. Então, esse é nosso inimigo, ela disse, convocando sua mana enquanto olhava para o ser flutuando no ar. A sanidade de Thomas havia retornado, e ele também estava olhando furiosamente para o mesmo ser. Você tentou me possuir, seu babaca. Ele cerrou os dentes, parecendo furioso.